A paz do Senhor a todos. Bom dia. Mais um dia, estamos juntos, nosso pão diário. Está gostando? Está gostando desse projeto, dessa companhia? Guardo todos os dias vocês, aguardo mais pessoas. Estamos sempre juntos e prontos para dividir nossos conhecimentos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre tudo que Ele pode nos ajudar, sobre tudo aquilo que Ele é para nós. É uma alegria muito grande poder dividir com vocês, meus amigos, todas as palavras, todas as minhas reflexões, coisas que Deus coloca no meu coração e que eu gosto de compartilhar. Creio que muitas outras pessoas virão, formaremos uma grande comunidade, se for da vontade de Deus, que vai abalar até esse país, esse Brasil inteiro. Nosso pão diário vai chegar à casa de todos. Estamos aí mais um dia para uma reflexão bíblica. Queria refletir com vocês uma passagem muito conhecida para a gente começar nosso dia bem animados, meditando na palavra, felizes para mais um dia de lutas e lamentações para alguns, mas de muita felicidade para nós. A passagem Romanos, capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Muito conhecido de todos, creio. Vamos fazer a leitura? O título diz: Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Versículo 1 e 2 diz assim, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou entrar nessa explicação falando muito sobre o livro de Romanos em si. Romanos é talvez a principal das cartas de Paulo, é extraordinária, é uma carta incrível, tem ensinos importantíssimos para as nossas vidas. Foi um livro de Romanos que inspirou grandes nomes da história da teologia, como Agostinho de Hipona, como Martinho Lutero. Eles se inspiraram muito no livro de Romanos. É um livro extraordinário. Mas eu não vou falar sobre o livro de Romanos em si, mas sobre essa passagem específica. Conselho do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo 12, versículo 1. Veja bem. Versículo 1. Rogo-vos, peço, encarecidamente. Rogo-vos, peço, com toda a humildade do mundo, meus irmãos, pela compaixão de Deus. Olha que o pedido do apóstolo Paulo é um pedido muito sério. O que ele vai pedir? Que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O pedido de Paulo é o seguinte: apresentem crentes o seu corpo como um sacrifício vivo. Primeira coisa desse conselho de Paulo: apresentar o vosso corpo. No Antigo Testamento, o corpo que era apresentado em sacrifício a Deus era o corpo de animais. Você tinha os animais sendo mortos e imolados, o sacerdote todos os dias e o sumo sacerdote uma vez a cada ano iam fazer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado da comunidade. Então, esse sacrifício era feito, o animal era imolado, queimado vivo em holocausto, e diz a Bíblia que aquela fumaça que saía da queima daquele animal subia a Deus como cheiro suave às suas narinas, ou seja, uma forma de traduzir metaforicamente, dizendo que aquele sacrifício ele era agradável aos olhos de Deus. E por que era necessária a morte de animais? A ideia da morte, sacrifício de animais, era a seguinte ideia: o inocente pagando pelos erros do culpado. Veja, os animais eles não têm culpa no pecado. Os animais eles não nascem com o pecado. Não há possibilidade de um animal ter pecado. Então o animal é inocente. Mas ele, para evitar a morte do culpado, daquele que pecou, no caso o ser humano, era feito o sacrifício dos animais. Eles substituíram o ser humano. Então cada sacrifício de animal era feito para substituir
que merecia de fato ser morto, que era o ser humano. E tudo isso apontava para Cristo. Existe na teologia uma ideia do tipo e antitipo. Tipo e antitipo é a ideia de que tipos são coisas que eram feitas no Antigo Testamento que apontavam para o antitipo, que era a consumação no Novo Testamento. Ou seja, todos os cordeiros que foram mortos desde o primeiro até o último, antes da vinda de Cristo, apontavam para um único cordeiro, que era Jesus Cristo. Quando João Batista vai batizar o próprio Cristo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o Cordeiro preparado por Deus para tirar o pecado do mundo. No período da graça, após morte e ressurreição de Cristo, o sacrifício não é mais de animais. O sacrifício é do nosso corpo. Deus é o que Paulo fala. Rogo-vos que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Veja bem, vivo. Não é necessário que você morra. Não é necessário que você se imole. Mas é necessário que esse sacrifício seja vivo. E o sacrifício não é físico, não é morte. Mas é o sacrifício espiritual. É negar a sua carne, negar os pecados, negar as tentações todos os dias da sua vida. Esse é o sacrifício vivo, o santo. A palavra santo significa separado, separado por Deus e agradável aos olhos de Deus. Deus se agrada de quem vive em vida constante de sacrifício. E é o culto racional. Culto racional aqui não se trata de culto na igreja, de organização, não. O culto racional aqui trata-se do nosso culto com Deus, direto. Como se dá o nosso culto com Deus diário? Através do sacrifício do nosso corpo, dos pecados, da luta contra as tentações diárias. Nós nos esforçando para lutar contra essas tentações, demonstramos que amamos a Deus mais do que todas as coisas. E isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro ponto: não vos conformeis com este mundo. O que significa isso? Não tomeis a forma deste mundo. Não tomeis a forma do mundo. O crente ele não pode ser igual à água. A água ela tem a capacidade de se moldar aonde ela estiver. Se ela estiver no recipiente redondo, ela vai ficar redonda. Quadrado vai ficar quadrado. Cilíndrico vai ficar cilíndrico. A água ela se molda no ambiente em que ela estiver. O crente não é desse jeito. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 7,14, 2 Coríntios, não me lembro ao certo o versículo, mas vai dizer o seguinte: não vos prendais ao jogo desigual com os infiéis, porque que comunhão há a injustiça com a justiça e os filhos de Deus com Belial? Porque vós sois os filhos de Deus. Portanto, saí do meio deles, não toquei nada imundo, e eu vos receberei, serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. É necessário para o crente a separação, a não conformação, não ter a forma desse mundo. É necessário sermos separados. É claro que isso tem consequências. Seremos rejeitados, sofreremos preconceito, sofreremos perseguição, mas é necessário que não nos prendamos ao jugo desigual e não tenhamos a forma deste mundo. E ele vai seguir: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformação aqui é uma palavra muito conhecida, é a palavra grega metamorfose, que é utilizada nesse versículo. Quem já viu a metamorfose de uma lagarta até se tornar uma borboleta, vê que quando ela ainda é lagarta, ela não é um animal muito bonito, mas ela cria aquele casulo, fica durante um tempo lá dentro, e quando ela sai, sai como uma borboleta linda, esplêndida. Por quê? Ela passou pelo processo da metamorfose. Ela mudou a sua estrutura interna para se tornar uma bela borboleta. Da mesma forma somos nós. Nós que servimos a Deus precisamos passar por uma metamorfose diária, mudando os nossos hábitos, mudando nossos conceitos, mudando tudo o que for necessário para não nos amoldarmos ao mundo e sermos diferentes deste mundo e semelhantes a Deus.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra mente aqui é a palavra psique. Você pode conhecer muito pela palavra psicologia. A palavra mente aqui não significa necessariamente a mente. A palavra psique é uma das palavras gregas para a palavra alma. Então, a melhor tradução seria pela renovação da vossa alma, do vosso homem interior. Não é apenas uma questão mental, é uma questão de alma do ser humano. Você precisa se renovar por completo. A alma, a sede dos seus sentimentos, o homem interior tem que ser renovado de glória em glória. Como a Bíblia vai dizer, a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando cada vez mais, dia após dia, até se tornar dia perfeito. Por fim, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Quem quer experimentar as bênçãos de Deus na sua vida? Precisa passar pela metamorfose contra o pecado todos os dias. Precisa abrir os braços para Deus, receber esse abraço divino e seguir a sua caminhada. Essa é a nossa reflexão de hoje. Transforme-se, mude, não se amolde a esse mundo terrível. Deus tem grandes coisas para você. Você precisa se desgrudar do mundo e se ligar em Deus, que Ele vai transformar a sua vida. Espero que tenham gostado da mensagem de hoje. Amanhã estamos de novo juntos. Teremos nossos estudos, palavras, meditações. Estamos aqui, sempre juntos. Traga mais pessoas, curta, compartilhe. Faça esse canal se tornar conhecido no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro. Deus tem grandes coisas para muita gente no mundo. Ajude, seja um colaborador. Espalhe a nossa mensagem para os 4 cantos. Que Deus abençoe o seu dia, terminando mais um pão diário. Mas eu aguardo vocês amanhã, juntos, até quando Deus nos chamar. A paz do Senhor.